Bom, reservamos essa videoaula para, dentro do módulo de termorregulação dos animais, comentar algumas coisas a respeito da termorregulação e a sua relação com a produção animal. É sabido, por todo veterinário, que o estresse térmico diminui a produção do animal. Todos os animais sofrem influência do estresse térmico. No caso das aves, a gente observa, além da diminuição do crescimento desse animal e do ganho de peso, uma diminuição também na postura. No caso dos bovinos de corte, um menor crescimento e uma maior dificuldade do período de engorda. No caso dos ovinos, a gente observa que a lã é uma lã de má qualidade. E no caso dos bovinos de leite, a gente observa também uma queda na produção desse animal. Então, é bastante discutido isso e bastante trabalhado isso dentro da veterinária, uma vez que grande parte dos animais são destinados à produção. E o custo de produção é algo bastante significativo dentro de todo o processo de criação. Nós já vimos em aulas anteriores que todo animal deve estar preferencialmente dentro de uma zona termoneutra. Lembrando que esse animal tem uma zona em que ele tolera o calor, o frio e a partir daí ele já começa a desenvolver o processo patológico que é a hipotermia. Da mesma forma, por excesso de calor, ele passa por uma fase que é uma zona de tolerância ao calor, e se isso exceder a determinados limites, que são individuais, entra num quadro patológico, então, de hipotermia. Necessariamente, para que haja uma boa produção, esse animal deve estar nessa zona termoneutra, que é a zona, então, da homeostase. A zona de conforto térmico, no entanto, ela é dependente de diversos fatores, alguns ligados aos animais e outros ligados ao ambiente. Ligados ao animal, nós temos o peso, a idade, o nível nutricional e principalmente relacionado com a capa de gordura. Quanto maior a capa de gordura, pior será para dissipar o calor daquele organismo animal. Daí uma relação também direta dessa capa de gordura com o próprio peso do animal, com a idade, à medida que o animal ele cresce e engorda, ele ganha maior capa de gordura, com isso ele vai perdendo a capacidade de dissipar esse calor com facilidade. E, obviamente, existem fatores genéticos envolvidos também na termorregulação. Ligados ao meio ambiente, nós temos aí como fator a temperatura do ambiente, a velocidade do vento e, bastante importante, a umidade relativa do ar. Quanto menor a umidade relativa do ar, maior a facilidade desse animal, por exemplo, ter perdas evaporativas. Também relacionado à produção, o tipo de piso utilizado, se ele é mais absorvente de calor, menos absorvente de calor, vai ser um dos fatores também que vão interferir no, no conforto térmico desse animal. Como faixa ou zona termoneutra aí dos animais, a gente observa, por exemplo, que os bovinos, tanto jovens quanto adultos, então teria que uma média de conforto entre 4 graus e 21 graus Celsius. Já o suíno recém-nascido, em torno de 30 a 32 é a zona de conforto. As porcas, né, e os animais já em fase de terminação ou já em fase de pré-abate, a zona de tolerância ou a zona de conforto desse animal fica em torno de 12 a 18 graus. A diferença entre os recém-nascidos e os animais adultos ou em terminação está basicamente relacionado com o fato do recém-nascido dispor, por exemplo, de menos peso, de menos pelo, né? Naturalmente também menos peso, de menor capa de gordura, né? E além disso, ele tem uma maior dificuldade de controle dessa temperatura. Isso foi abordado na aula de recém-nascido. Então, 30 a 32 é a zona de conforto do suíno ao nascer e depois, com a capa de gordura e com o crescimento desse animal, essa faixa vai diminuindo, reduzindo consideravelmente para 12, 18 graus Celsius. As aves, bastante sensíveis também, uma vez que elas não têm glândula sudorípara, assim como os suínos, para fazer uma boa termorregulação. Quando é um animal jovem, um pinto então de um dia, nós temos aí a zona de conforto entre 33 e 35 graus. Já quando esse animal está já em fase já de abate,
entre 35 e 43 dias, reduziu a zona de conforto dele para 21 a 23 graus Celsius. A quebra da homeostase, ela sempre vai ocorrer quando esse animal estiver ou na zona de tolerância ao frio ou na zona de tolerância ao calor. Isso significa dizer que, para a geração do frio, vai ser necessário gasto de energia. A termogênese ela está relacionada com o gasto de energia. Da mesma forma, se esse animal está na zona de tolerância ao calor, ele terá que invocar mecanismos de termólise. Mais uma vez, há gasto de energia. Havendo queda da homeostase, naturalmente há uma queda na produção desse animal. Um dos hormônios importantes para a produção animal é a tiroxina. A tiroxina é o hormônio produzido pela tireoide. Ele é um hormônio calorigênico, importante para o metabolismo. Então, ele é naturalmente importante para que haja uma melhor produção animal. Se a tiroxina é um hormônio calorigênico, toda vez que ocorrer aumento da temperatura do ambiente, aumento do calor, eu vou ter como consequência uma diminuição da tiroxina. Consequentemente, eu tenho uma diminuição da produção desse animal. Além das mudanças já referidas, quando o animal está sob estresse calórico, há mudanças de comportamento. Por exemplo, os bovinos vão procurar locais mais alagados, locais onde eles possam ter um melhor conforto térmico, vão procurar áreas sombreadas, acabam aumentando o consumo de água, vão reduzir o consumo de alimento e vão permanecer em pé ao invés de se deitar. Essas alterações de comportamento, elas vão de encontro à produção desse animal, ou seja, leva à diminuição da produção. Se existe uma menor ingesta de alimentos, naturalmente você tem menor produção animal, seja no peso ou seja no produto, o leite, por exemplo, que esse animal vai produzir. Um trabalho interessante, feito há muito tempo em Minas Gerais, mostrou, né, através de um gráfico, um grupo de animais onde não recebia a aspersão de água e um outro onde existia uma aspersão de água em cima do curral durante a ordenha. E foi observado então que quando o animal não era aspergido, ele tinha tanto na ordenha da manhã, que está em azul, como na ordenha da tarde, marcado aqui em vermelho, existia, quando não aspergido, uma redução na produção do leite. Então, observa que há uma diferença na produção quando esse animal era aspergido, o que foi observado tanto na ordenha da manhã quanto na ordenha da tarde. E essa mudança, estatisticamente, foi considerada como significativa. Isso demonstra a importância de, no caso das vacas leiteiras, de contar com uma menor temperatura ambiente para garantir uma melhor produção. E isso fica bem representado aqui nesse gráfico. Nós temos aqui a zona termoneutra, que no caso das vacas vai se dar entre 10 e 20 graus, então uma temperatura relativamente baixa, então essa é a zona de conforto das vacas leiteiras. E quando submetido ao estresse pelo frio, esse animal aumenta a ingestão de alimentos e diminui a ingestão de água. Por outro lado, se ele estiver submetido ao estresse pelo calor, ele vai diminuir a ingestão de alimentos e vai aumentar a ingestão de água. Diminuição de ingesta de alimentos e aumento de ingesta de água, naturalmente, vai representar uma queda na produção de leite. Então, é o que se observa nessa coluna. O leite, o número de quilos de leite, né, por dia, e é observado então que a menos 10 graus você tem uma produção de leite que se estabiliza até mais ou menos 20 graus da temperatura ambiente. Então há um platô antes de 20 graus Celsius, mas à medida que passa de 20 graus, 21, 22 e até 30 graus, 40 graus, observa-se então uma queda acentuada nessa produção de leite do animal. Por isso, então, é que é possível, né, nosso velho picolé de vaca, é possível encontrar um animal em condições extremas de frio,
mais o animal tolera e ainda produz leite. Então, melhor tolerância ao frio do que ao calor, é o que nós observamos no bovino. Mesmo com queda de temperatura a 0 graus, é o que se observa nessa imagem, desde que haja alimentos e não ocorrendo redução, não ocorrerá, né, a redução na capacidade de produção do leite desse animal. Quando eles permanecem por períodos prolongados no frio, a gente observa que o animal se adapta com facilidade, aumenta a assimilação de alimentos, aumenta a secreção de tiroxina, então sabemos que é um hormônio calorigênico metabólico e que vai ao encontro da maior produção animal e ocorre uma maior combustão. Como forma dos animais se adaptarem às condições do ambiente, hoje, no caso dos bovinos, nós encontramos duas subespécies bastante diferentes, que são as Bostaurus taurus e as Bostaurus índicos, o gado europeu e o gado zebuíno ou gado indiano. Esses animais indianos, eles se adaptam muito melhor às condições de Brasil do que esses animais de origem europeia, porque estamos numa região de trópico, uma região de maior temperatura ambiente. Esses animais são mais termossensíveis do que esses animais da raça zebuína. A que se deve isso aí? A essa adaptação que essas espécies têm para a convivência num ambiente de maior temperatura. O que interfere, né, na melhor adaptação dos trópicos é que esses animais zebuínos eles têm uma menor secreção de tiroxina, aquele hormônio calorigênico, por quilo de massa corporal. E, além disso, o maior número de glândulas sudoríparas na pele. A gente observa no caso dos zebuínos a existência de barbela, muitas vezes um umbigo mais comprido, uma pele mais solta e uma presença de cupim ou giba, que isso significa uma área maior de perda calórica. Esses animais, então, estão, consequentemente, melhor adaptados. Mas essa adaptação vai significar, por conta de uma menor produção de tiroxina, vai significar sempre, em relação ao europeu, um menor ganho de peso e uma menor produção de leite. O que não significa que nós não tenhamos raças extremamente adaptadas, tanto para ganho de peso quanto para produção de leite, e animais aí mostrando recordes de produção. No caso das aves, a queda da homeostase também é visível quando ocorre o estresse por calor. Em situações de estresse por calor, é comum que essas aves desenvolvam a alcalose respiratória. Isso se dá pois ocorre um aumento da frequência respiratória. Esse aumento da frequência respiratória significa uma perda maior do gás carbônico e da água, o que vai significar uma excreção renal aumentada de potássio e bicarbonato e, compensatoriamente, uma queda na eliminação da excreção renal do hidrogênio. O resultado final disso aí é o desequilíbrio ácido-básico. Isso, naturalmente, compromete a produção desse animal quando mantido em granjas. Em função do estresse por calor, o aumento na frequência respiratória pode chegar até 10 vezes aquela frequência considerada como normal. E a literatura indica que para cada 1 grama de água evaporada na ave, essa ave chega a perder cerca de 550 calorias, calorias essas que seriam empregadas no seu crescimento ou na sua produção. Ocorre aumento do fluxo sanguíneo para os tecidos periféricos, não cobertos com pena, a área dos pés, a área das cristas desse animal, a área da barbela desse animal. Essa faz parte, então, do controle da temperatura então desses animais, esse processo de aumento no fluxo sanguíneo que nós conhecemos então como vasodilatação. No comportamento da ave, naturalmente, vamos observar mudanças também em função do aumento do calor. No estresse sob o calor, eu tenho alterações de comportamento, ela reduz o consumo de ração, aumenta o consumo de água, como vimos no bovino, e, além disso, como um comportamento típico, a gente vai observar o agachamento desse animal com as asas afastadas, e há uma tendência dele colocar o corpo em contato com o substrato, com a cama, onde ele é mantido lá dentro da granja, como uma forma de dissipar calor por meio da condução. Além disso, vamos observar esse animal realizando a polipneia, que é uma forma, então, de perder calor por evaporação. Lembrando, mais uma vez, que as aves não dispõem de glândulas sudoríparas suficientes para que haja uma boa termorregulação. Além disso, as penas desse animal são eriçadas,
por ação do sistema nervoso autônomo, e isso garante que o afastamento entre essas penas dê chance para que o ar atmosférico possa atingir mais proximamente a pele desse animal. Como tolerância ao frio e ao calor, essa tabela mostra, no caso das aves, que os pintos têm uma temperatura letal inferior, chegam à morte, quando a sua temperatura corporal está em torno de 15,5 graus. E tem uma temperatura letal superior quando atinge 46 a 47,8 graus Celsius. Já os adultos têm uma temperatura letal inferior superior aos dos pintos, em torno de 20,7 graus Celsius, e relativamente igual aos pintos no que refere à temperatura letal superior. Então, a partir de 47,2 graus Celsius, esse animal tende a evoluir para a morte. A temperatura letal inferior significa a possibilidade da morte, e a temperatura letal superior, mais uma vez, a possibilidade da morte. Nesse caso, por hipertermia e nesse caso, por hipotermia, o que nós veremos aí em uma outra videoaula. Bom, espero que isso tenha trazido um pouco mais de conhecimento, lembrando que essas questões de produção são principalmente vistas na disciplina de zootecnia, que vocês terão mais adiante no curso de medicina veterinária.